E é essa consciência, é essa atitude de reverência e submissão que faz uma pessoa apta a desenvolver sabedoria. Em Provérbios, aquele que está apto a desenvolver a sabedoria é aquele que sabe que não é a fonte da sabedoria. É aquele que sabe que o conhecimento, que a sabedoria verdadeira, ela vem do alto e não dele próprio. É por isso que Provérbios diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Consciência é o maravilhamento que gera submissão e obediência a Deus. Então, feita essa introdução, vamos compreender um pouco do que o livro tem a dizer sobre a nossa relação com os recursos financeiros. Vamos abrir em Provérbios 30. Provérbios 30, versículos de 7 a 9. Eu intitulei esse tópico como a oração do sábio. Provérbios 30, versículos 7 a 9. Diz o texto: Duas coisas te pedi, não mais negues, antes que morra. Afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa. Não me deis nem a pobreza, nem a riqueza. Mantém-me do pão da minha porção de costume, para que, porventura, estando farto, não te negue e venha a dizer: Quem é o Senhor? Ou que, empobrecendo, não venha a furtar e tome o nome de Deus em vão. Essa oração ela é feita por um homem chamado Agur, conforme vocês podem ver no versículo 1. Tudo que nós sabemos sobre ele é que ele é autor desse provérbio 30 e que o seu pai se chama Jaque, conforme nós vemos aí no capítulo 1. A gente sabe muito pouco sobre ele, a gente não sabe quem ele é de fato, e alguns até dizem que ele nem era israelita. Ele era uma pessoa de um outro povo, mas que era alguém sábio e que temia o Senhor. Então, mas, de todo modo, embora a gente saiba pouco sobre ele, o fato é que essa oração revela uma profunda sabedoria. Notem aí no versículo 8 o seguinte. Notem que ele ora a Deus, ele dirige a sua oração a Deus e pede que Deus não lhe conceda nem riqueza e nem pobreza, mas apenas o pão da porção de costume. Ou, a gente poderia traduzir também, o pão de cada dia, o pão diário é o que ele pede a Deus. E por que ele faz isso, irmãos? Por que Agur ele não pede para Deus nem riqueza, ele pede para ser livrado tanto de uma situação de riqueza quanto de uma situação de pobreza? Ele faz isso, ele ora dessa maneira, porque ele reconhece que, pelo menos no seu caso específico, ambas as situações, tanto de prosperidade quanto de miséria, são capazes de lhe trazer perigos espirituais. Ele reconhece que ambas as situações são extremos que podem levá-lo a pecar. Por um lado, ele identifica um perigo que muitas vezes ignoramos, que é o fato de que a abundância e a prosperidade podem nos levar ao esquecimento de Deus. Situações de prosperidade, situações em que tudo está dando certo, situações em que estamos abastados e com dinheiro sobrando podem nos levar a esquecer de Deus. É isso que Agur nos ensina. Observe o que ele diz: Não me deis riqueza para que, porventura, estando farto, não te negue e venha a dizer: Quem é o Senhor? É o senso de autossuficiência que essa situação gera. Ele não quer que isso surja em seu coração. Ele quer continuar reconhecendo o Senhor e se submetendo a Ele. E é interessante que esquecer-se de Deus é uma realidade tão comum aos seres humanos que nós encontramos essa mesma advertência ao longo de toda a Bíblia. Em Deuteronômio 8, por exemplo, Moisés adverte o povo que estava prestes a entrar no Egito que não se esquecesse do Senhor quando eles construíssem casas, quando eles aumentassem o seu rebanho, quando eles aumentassem a sua prata, o seu ouro, porque ele reconhecia que aquela era uma situação em que eles poderiam ser levados a se esquecer de Deus. Em 1 Timóteo 6, também, o apóstolo Paulo afirma que por causa do amor ao dinheiro, muitas pessoas desviaram da fé. Na parábola do semeador, Jesus diz que a sedução das riquezas e as preocupações com esse mundo são capazes de tornar a palavra infrutífera no coração daqueles que a ouvem. Então percebam, a abundância, a riqueza, situações de prosperidade são um perigo para a vida espiritual do crente. Elas podem nos levar a confiar nos nossos próprios recursos e nos esquecermos de Deus. Por outro lado, notem aí no versículo 9,
que ele também teme o perigo da pobreza. Para ele, a pobreza, a situação de miséria, ela também é perigosa porque ela pode levá-lo a furtar, ela pode levá-lo a cometer um crime, ela pode levá-lo a cometer um pecado diante da situação de desespero na qual ele se encontra, Então perceba o que está em questão aqui. À primeira vista, quando nós lemos esse texto de Provérbios, a gente pode focar demais na questão da riqueza e da pobreza, como se o pedido de Agur fosse meramente financeiro. Mas isso seria ler o texto de forma muito superficial. Vejam o que está em questão aqui. A preocupação do sábio, a preocupação de Agur, não é, em última análise, com a sua própria situação financeira, com a sua própria situação econômica, mas sim com a sua comunhão com Deus. Existe algo pelo qual ele preza. Existe algo pelo qual Agur tem autoestima, algo que é o seu tesouro. Esse algo é o seu relacionamento pessoal com o Senhor. Ele tem zelo pela sua relação com Deus. Ele preza por isso. E esse zelo e esse prezar pela sua relação faz com que ele peça a Deus para ser livrado tanto de uma situação econômica abastada quanto de uma situação de miséria, caso qualquer uma delas venha a ser um risco para a sua devoção. Então percebam, irmãos, que o ponto não é que a riqueza seja má em si mesma, não é esse o ponto de Agur, e também não é que a pobreza seja uma virtude. A Bíblia, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, em nenhum momento afirma que ser rico é pecado por si só. Inclusive, se os irmãos abrirem Lucas 8, verão que Jesus, durante o seu ministério, foi em grande medida patrocinado por mulheres que eram abastadas. Abram aí comigo, Lucas 8. De 1 a 3. E aconteceu depois disso que andava na cidade, de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho no meio de Deus. E os 12 iam com ele, e algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades, Maria chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana, e muitas outras que o serviam com seus bens. Obrigado. Percebam aí o final do versículo 3. O texto fala que havia muitas mulheres que patrocinavam o ministério de Jesus com seus próprios recursos. Uma dessas mulheres aqui é Joana, mulher de Cusa, que era um procurador de Herodes. Veja, era uma mulher em uma alta posição social, esposa de alguém com uma alta posição no governo herodiano. E essa mulher, junto com outras mulheres, patrocinava o ministério de Jesus. Jesus não condena o fato delas serem ricas. O que está em vista na Bíblia não é que a riqueza é má em si própria, mas é o que ela pode gerar no nosso próprio coração. Só para mencionar uma curiosidade aqui, percebam que o versículo 2 diz que Maria Madalena é uma mulher da qual saíram 7 demônios. Muitas pessoas imaginam, mais por causa de cultura, de filme, etc., que Maria Madalena teria sido uma prostituta, mas não há nada no texto bíblico que fale que Maria Madalena foi uma prostituta. As pessoas confundem aquela passagem da mulher que seria apedrejada, aí acham que aquela mulher que seria apedrejada seria Maria Madalena. Mas o texto aqui está dizendo que Maria Madalena era uma mulher de posses, possivelmente, da qual Jesus expulsou 7 demônios. Ela nunca foi uma prostituta como muitos imaginam. Só uma curiosidade. Então vejam, o problema não é a riqueza por si só. A Bíblia não condena o fato de uma pessoa ser rica e ter uma boa condição financeira. Por outro lado, também, ela não associa pobreza à virtude, como se ser pobre fosse um atestado de piedade. Ser pobre não é atestado de piedade. Uma pessoa pobre pode ser avarenta, uma pessoa pobre pode ser gananciosa, pode ser invejosa, pode tirar proveito dos outros. Eu conheço muitas pessoas pobres, entre aspas, que tiram proveito dos outros. Instalam gato de luz, se aproveitam de certos contatos com políticos para conseguirem vantagens na frente de outras pessoas. Então, não existe essa ideia na Bíblia de que pobreza seja algo mais virtuoso do que a riqueza. Alguém quer falar? Então, o que esse provérbio nos mostra é que, em última instância, o problema reside no próprio coração do homem. O problema não é ter muito ou ter pouco. O apóstolo Paulo, por exemplo,
quando fala sobre riquezas em 1 Timóteo 6, não condena o dinheiro como se ele fosse a raiz dos males. O que ele condena é o amor ao dinheiro, ou seja, um apego desordenado que corrompe o coração da pessoa e desvia ela da fé. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então, o que nós podemos extrair dessa oração desse sábio chamado Agur? Devemos aprender com ele e reconhecer a fragilidade do nosso próprio coração e pedir que Deus nos preserve, ou mesmo que não nos dê nada que possa nos levar a achar que não precisamos mais dele. Essa é a oração de Agur. Ele pede para ser livrado de situações que venham a levá-lo a se esquecer de Deus, a negar o Senhor. Como filhos de Deus, todos nós precisamos ter essa visão clara de que mais importante do que nossos bens é a nossa relação com o Senhor. Essa é a sabedoria que nós extraímos desse provérbio. E é também algo que Jesus nos ensina na oração do Pai Nosso. Lembram da estrutura da oração? Como ela é dividida? A oração do Pai Nosso ela possui 6 petições. As 3 petições dizem respeito a quem? Uhum. Sim, as 3 primeiras petições são exclusivamente dedicadas à glória de Deus e ao seu reino. Então, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a sua vontade. Jesus nos orienta a orar, primeiro, por essas coisas que devem ser a prioridade na nossa vida: a glória de Deus, a santidade do seu nome, o seu reino sendo difundido nesse mundo. E é somente depois que nós estabelecemos essa prioridade é que Jesus nos orienta a orar pelas nossas necessidades materiais. Primeiro buscamos a Deus e garantimos a manutenção saudável da nossa relação com Ele, e então confiamos que Ele nos dará o suficiente para vivermos. Esse sábio chamado Agur, por exemplo, ele demonstra essa mesma hierarquia de valores. Ele não coloca o seu conforto material acima da sua relação com Deus. Pelo contrário, porque ele preza, porque ele tem autoestima a sua relação com Deus, ele pede para ser livrado de qualquer situação que venha a prejudicá-lo. Então, qual é a lição? Nós devemos orar a Deus para que Ele nos dê o suficiente para a nossa vida. Assim como Jesus nos orienta na oração do Pai Nosso. É claro que o Senhor, em sua graça, Ele nos concede muito mais do que nós pedimos. Todos nós aqui temos coisas que são mais do que o suficiente. Todos nós temos uma boa casa, uma casa grande, que não necessariamente é o essencial para viver, mas Deus nos dá uma casa, Deus nos dá carro, Deus nos dá dinheiro extra. Na sua graça Ele nos concede tudo isso. Mas o que essa lição nos ensina é que devemos cultivar, assim como Agur, um coração de contentamento. Um coração que se basta em Deus e que pede apenas o suficiente. Um coração que diz: não me dê pobreza nem riqueza, se isto me levar a me esquecer de ti e dos teus mandamentos. Essa é a lição desse provérbio. Alguém quer fazer alguma observação? Então vamos para o próximo provérbio, que é Provérbios 21:5. Meios para você chegar a esse tipo de serviço, né? Que te garante um sinal sem dar o valor necessário para quem realmente é que provê aquele serviço. Né? E aí, lá onde eu moro, na verdade, quando eu moro em Comunicados, a dona da casa não é cristã, acho que ela recebe uma influência mais do catolicismo, e ela tem parentes que são evangélicos e que tem esse orgulho de dizer que não paga tanto imposto, porque justamente mexe no chave de energia, na chave de água, cria uma espécie de rotina no calendário para já saber quando é feita a vistoria dos aparelhos ali que medem o uso de energia e água, para tirar aquele aparelhinho ou aquilo que faz para dar aquela, não contar, né, o consumo. Aí quando é a semana de visualizar o responsável, né, da vistoria, ele vai e tira o aparelhinho para que não haja nenhum tipo de uso ou consequência ruim para ele. Né?
E ela falou que não tem como separar o testemunho de fé da pessoa das atitudes dela. Então, na conversa com ela a respeito disso, eu descobri que, em última instância, o mais necessário é o Senhor, o Evangelho, e a Bíblia me diz que diante de Deus, para a glória dele. Mas nessas horas, quando o assunto é de Deus, a gente cria uma ruptura, né? Entre o que é certo e o que é mais vantajoso, né? Entre o que é bíblico e aquilo que lhe traz mais rendimentos, ou um pouco de dinheiro, e custos, né? Então, é difícil ser cristão até nesse nível. E a gente às vezes não percebe o impacto maior que acontece quando a gente é descoberto ou diz isso com um certo orgulho. Porque, virtuosamente, dá a impressão de que o governo abusa, isso não é uma verdade, e por isso eu posso, esse tipo de, eu posso usar essa estratégia que pula isso, entende? E, infelizmente, isso é uma armadilha. Uma armadilha. Porque quem vem de fora e não tem compromisso de fé com o que a gente ensinado na Escritura, acaba não conseguindo relacionar. Já tem uma ideia errada de que crente não é feliz porque tem que cumprir um monte de regra. Aí encontra esses que desprezam as regras que estão claras na Bíblia e esses que não são crentes sabem que essas regras estão claras na Bíblia. Entendeu? Então a gente acaba atraindo olhares depreciativos para a nossa fé, justamente quando a gente não se preocupa com o detalhe. Né? Verdade. Um exemplo. Mais alguém? Então, Provérbios 21:5, nosso próximo texto. Alguém pode ler? É só o 5. Só. Os pensamentos do diligente tendem só para a abundância, porém, os de todo apressado são somente para a pobreza. Obrigado. Percebam aí que esse provérbio ele apresenta um contraste entre dois tipos de pessoa que ele chama de diligente e apressado. A palavra hebraica traduzida como diligente carrega a ideia de alguém que é trabalhador, alguém que é laborioso e ao mesmo tempo cuidadoso e meticuloso. O diligente, nesse sentido, é aquela pessoa que pensa antes de agir, que considera as consequências de seus atos, que faz planos antes de agir e que executa esses planos de forma meticulosa. Esse é o diligente, e o texto afirma que as pessoas que assim agem, as pessoas diligentes, são conduzidas à abundância, são conduzidas à prosperidade. Por outro lado, percebam aí que a palavra traduzida como apressado, ela indica alguém que age precipitadamente, alguém que age de forma irrefletida, alguém que age de maneira impulsiva. É aquela pessoa que quer resultados imediatos, ela quer ganhos rápidos e nessa ânsia ela não considera as consequências a longo prazo de suas atitudes e acaba não planejando. Isso acaba gerando, segundo o texto, pobreza. Isso acaba gerando escassez na sua vida. Então, esse texto está falando basicamente é de planejamento, é de diligência. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de estudar administração geral, mas quando a gente estuda administração geral, existem princípios que a gente aprende sobre a administração de uma empresa. Existem 4 etapas: planejamento, organização, direção e controle. Então percebam que o planejamento ele é um princípio não só bíblico, mas também é utilizado até hoje na administração. E de onde surge o planejamento? Quem foi o primeiro planejador na Bíblia? Quando a gente abre lá em Gênesis capítulo 1, a gente percebe que o primeiro planejador é o próprio Deus. Ele cria o mundo de forma planejada. Vamos ler então Gênesis 1? Gênesis 1, versículos 1 a 2. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Obrigado. Vamos focar nessa expressão aí, sem forma e vazia. Vamos dividi-la em 2 partes, sem forma, e depois a gente vai entender o que significa vazia. Essa expressão sem forma, ela indica ou ela carrega a ideia de algo informe, de algo caótico, uma massa bruta que precisa ser modelada. Já viram quando a gente vai fazer pizza e tem aquela massa toda disforme ainda, que não tem formato de pizza? Basicamente a ideia é essa, algo disforme, algo que não possui uma estrutura clara, a gente não sabe muito bem o que é uma massa bruta. Isso significa sem forma nesse texto. Por outro lado, a expressão vazia,
que a acompanha significa algo desabitado, algo que está desprovido de vida. Vamos tomar um exemplo. Pense comigo em uma casa que está sendo construída e cujos muros estão apenas pela metade. A gente pode olhar, a gente sabe que é uma casa, mas ainda ela não está com formato de casa, ou seja, ela está sem forma. Concorda comigo? Ela ainda não tem aquele modelo de casa, ela está disforme ainda. E o fato de ela estar disforme, o fato de ela não ter os muros até o alto, o fato de ela não ter portas, o fato de ela ainda não ter emboço ou janelas, faz com que ela se torne inapta para receber vida, ou seja, faz com que aquela casa permaneça vazia. O fato de ela não estar acabada, o fato de ela ainda não ter formato e acabamento de casa, ou seja, sem forma, faz com que ela não seja apta a receber vidas humanas, receber uma família, ou seja, ela está vazia. Essa imagem da casa traduz justamente o caos descrito em Gênesis 1 e 2. O que o texto está dizendo é que a terra, no início de tudo, era uma massa disforme, era uma massa bruta, e que por causa dessa condição ela não podia abrigar vida. Ela não tinha como receber seres vivos. E é justamente nesse cenário caótico que a gente vai ver Deus atuando de forma planejada. Vejam como é que Deus atua. Se vocês acompanharem os versículos seguintes, percebam que Deus divide a sua obra em 2 etapas. Nos 3 primeiros dias, ele vai moldando essa massa que viria a ser a terra. Então, no primeiro dia, ele cria o dia e a noite. No segundo dia, ele cria o céu. E no terceiro dia, ele cria a terra e o mar. Nessa primeira etapa, ele dá forma àquilo que antes era disforme. O que antes era uma massa bruta, agora se torna um terreno com divisão clara em oceanos, céu e terra. Na segunda etapa da sua obra, que corresponde aos dias 4, 5 e 6, Deus vai preenchendo aquilo que antes era vazio. Então, o céu, o dia e a noite que ele criou no primeiro dia são preenchidos no quarto dia pelos luminares, luminar maior, luminar menor e estrelas. O céu e o mar, criados no segundo dia, são povoados no quinto dia com aves e animais marinhos. Por fim, a terra que Deus havia criado no terceiro dia é povoada por animais terrestres e pelo homem. Ou seja, percebam que Deus primeiro ele planeja, ele dá forma àquilo que não tinha forma, e uma vez que ele divide os territórios de cada ser, ele vai preenchendo cada um desses territórios. Ele preenche o mar com os animais marinhos, ele preenche o céu com as aves, e ele preenche a terra com os seres humanos e os outros animais terrestres. Ou seja, Deus é um planejador, ele planeja a sua obra. E qual é a conclusão que ele chega? Pode ler o versículo 31? 31. Gênesis 1, 31. E viu Deus tudo quanto ele tinha feito, e eis que era muito bom, e foi feito, e foi à tarde e amanhã no dia sexto. Viram? Depois que Deus planeja e efetivamente põe em prática o seu planejamento, o seu cronograma, que se divide em 6 dias, ele se regozija com o fruto de seu trabalho. Então isso nos mostra que desde o início o próprio Deus ele é um planejador. Ele criou o mundo com beleza, ele criou o mundo com ordem e propósito para a sua própria glória. Ele se regozija com isso. Isso nos ensina então que o planejamento na nossa vida não é falta de fé, mas é, de certa maneira, uma expressão da própria imagem de Deus em nós. É uma expressão da própria... Nós estamos imitando o Criador que planejou a sua obra antes de executá-la. Então vejam, planejamento não é falta de fé em Deus, planejamento não é desconfiança de que Deus não proverá na nossa vida, mas é sim uma expressão da própria imagem de Deus na nossa vida. Quando a gente planeja, a gente espelha aquilo que o Senhor já fez desde o início. Isso também é uma forma de mordomia. O planejamento ele faz com que nós administremos adequadamente, não esbanjemos os recursos que Deus nos deu para administrá-lo. Então nós estamos, quando estamos planejando, utilizando os recursos que Deus nos deu de forma adequada. Muitas vezes o enriquecimento repentino, sem planejamento, que pode acontecer, pessoas têm grandes heranças ou grandes indenizações, ou podem ganhar dinheiro com a sorte, por exemplo. Muitas vezes os recursos são desperdiçados de maneira muito rápida.
né? Porque não houve planejamento, a pessoa não estava preparada, não tinha estrutura para receber aquilo ali. Então, em vez daquele dinheiro ser uma bênção, muitas vezes é uma maldição, um problema da pessoa. Sempre lembro daquele caso depois daquele crime ambiental que houve em Brumadinho, né? Estourou a barragem. A Samarco, que era a empresa responsável pela barragem, né? Foi condenada a indenizar os moradores, os funcionários e tudo mais. Eu sempre lembro da entrevista de um camarada que ganhou numa ação judicial, à época, 400 mil reais. Hoje é alguma coisa próxima, talvez, de R$1 milhão, porque já tem tanto tempo, correção da inflação, então alguma coisa próxima a R$1 milhão hoje. E esse camarada, ele conta que gastou todo o dinheiro, não é parte do dinheiro, todo o dinheiro em 20 e tantos dias, em menos de um mês. Então, o homem pobre não tinha nem casa, ele ficou sem casa, porque ele perdeu a casa no acidente lá. Então, tem essa entrevista no YouTube. O camarada perdeu tudo, criou do dia para a noite um dinheiro que ele não estava preparado, foi gastando, enfim, se empolgou, né? E em 20 dias ele voltou a um estado pior do que o anterior. Por quê? Porque agora ele não tinha nem mais um emprego e a casa para morar, por causa do acidente. Então, ele não foi capaz nem de pegar o dinheiro, comprar uma casa minimamente, né? Voltar ao estado anterior e aí torrar o resto. Não, ele voltou a um estado pior do que o anterior. Então, às vezes Deus nos poupa de certas coisas quando Ele não nos permite ganhar dinheiro sem planejamento. Entrado em ambas as circunstâncias, tanto de fartura quanto de escassez. Nós estamos sempre sendo tentados. Uhum. E a questão do gasto com prazeres, ela ainda se torna pior porque hoje, diferentemente da realidade original no qual o provérbio foi escrito, hoje a gente vive uma cultura e uma sociedade de consumo. Vocês sabiam que as empresas, acho que os irmãos sabem, é algo bem público, que as empresas elas gastam milhões com psicólogos, designers e marqueteiros? Qual é o propósito desse gasto? Elas buscam investir nisso para conhecer como é que funciona a mente humana, para conhecer como é que funciona a lógica do consumo no nosso coração. Então, hoje, os anúncios que são oferecidos e que são apresentados a nós, eles deixaram de ter um propósito informativo e passaram a ter um propósito persuasivo. O anúncio ele quer nos mostrar que a gente não pode viver sem aquilo. Então, tem várias propagandas que mostram isso. Por exemplo, últimas... como é que é? Esqueci como é a propaganda. Isso, vai acabar. Vai acabar. Últimas unidades. As últimas unidades. Aí você fica maluco. Cria um senso de urgência. Ou também tem, você merece, ou sua família merece, é o quê? Um senso de recompensa. Não, eu mereço, vou gastar porque eu mereço, eu trabalho tanto. Então, mas como eu disse, não é pecado gastar com coisas boas, mas sempre gastar com isso é atitude pecaminosa. E a propaganda hoje em dia ela potencializa esse senso pecaminoso que já existe no nosso coração. Então o provérbio é claro: quem vive em função de satisfazer desejos vai ver o dinheiro escorrendo pelos dedos, vai ver as dívidas se acumulando e vai acabar percebendo que a estabilidade e a prosperidade, inclusive, ela é impossível. Como é que você vai ser próspero, vai se desenvolver economicamente, vai dar uma melhor condição para a sua família, se você está sempre gastando com futilidades? É isso que o provérbio ele quer nos ensinar. Então é importante que nós paremos e avaliemos a nossa vida financeira e fazermos perguntas do tipo: o que eu tenho comprado por impulso e que não é realmente necessário? Então pergunte-se a si mesmo: o que eu tenho comprado que não é necessário e está esgotando o meu dinheiro? E muitas vezes a gente não faz um orçamento, a gente nem percebe o quanto a gente está gastando naquilo. Essa falta de planejamento faz a gente esgotar o dinheiro sem perceber. Então é importante que nós, enquanto crentes, enquanto administradores dos recursos que Deus nos dá, coloquemos limites e cultivemos contentamento. Eu não preciso de outro sapato novo se eu já tenho 3, por exemplo. Eu não preciso de um carro novo se o meu carro ainda me satisfaz, ainda me oferece, ainda é útil para mim. Então a gente deve pedir ao Senhor que Ele nos dê um coração que valorize mais a sabedoria do que esse prazer passageiro que nos leva a querer gastar nosso dinheiro com tolices. Não é pecado a gente desfrutar de coisas boas, como eu disse, mas é tolice amar o prazer mais do que a sabedoria. Inclusive, abram comigo em Provérbios 8, 17 a 21.
Provérbios 8, 17 a 21. Inclusive, esse texto, ele nos mostra a sabedoria personificada, como se fosse uma mulher, declarando que ela é fonte de prosperidade para aqueles que a têm. Diz o texto. Eu estou lendo Provérbios 8, 17 a 21. Nesse texto, isso. Nesse texto a gente tem a sabedoria personificada, como se fosse uma pessoa falando conosco. Vejam aí o que ela diz. Versículo... Aos que me amam e os que cedo me buscarem, me acharão. Riquezas e honra estão comigo, assim como os bens duráveis e a justiça. Melhor é o fruto do que o ouro refinado, e os meus ganhos mais do que a prata escolhida. 21 também. Faço andar pelo caminho da justiça, por meio das veredas do juízo, para que faça herdar bens permanentes aos que me amam, e eu encha os seus tesouros. Vou ler na NVI agora também. Amo os que me amam, e quem me procura me encontra. Comigo estão riquezas e honra, prosperidade e justiça duradouras. Meu fruto é melhor do que o ouro puro. O que ofereço é superior à prata. Ando pelo caminho da retidão, pelas veredas da justiça, concedendo riqueza aos que me amam e enchendo os seus tesouros. Então, o que nós temos aqui é Provérbios nos mostrando que o sábio, ele tende à prosperidade justamente porque ele não gasta com essas futilidades, justamente porque ele é uma pessoa diligente e que planeja o uso dos seus recursos, é alguém que faz um orçamento. Não necessariamente, é importante ressaltar isso é uma promessa de que toda pessoa sábia será rica ou próspera. Provérbios ele não traz promessas absolutas, mas ele traz princípios. Qual é o princípio? Quem é sábio tende à prosperidade, quem é tolo, quem esbanja tende à pobreza. Parece também que esse texto está indicando também a qualidade da riqueza, né? Assim como aquele texto de Lucas que você trouxe na semana passada, que Jesus promete que colocaria aquele que foi fiel um pouco sobre muito, né? Não no sentido da quantidade das riquezas desse mundo, mas uma riqueza superior, que é a riqueza do reino. Aqui também parece que, em algum sentido, ele está prometendo esse tipo de riqueza superior, né? Ele está mostrando que a sabedoria ela é superior às riquezas desse mundo. Então, ele fala sobre bens duráveis e justiça. Está falando de justiça. Então, a sabedoria promove justiça. E a gente sabe que a riqueza nem sempre promove justiça, né? Às vezes é a injustiça na riqueza. Então, parece também nos despertar para essa qualidade, do tipo de riqueza que nós buscamos. Será que nós buscamos mais as riquezas desse mundo ou as riquezas que são duráveis e eternas? Tem um versículo que eu não me recordo, deixa eu pesquisar aqui, que fala justamente que a sabedoria ela é superior às riquezas, aos bens materiais. Deixa eu ver se eu acho. Nesse capítulo meio, versículo 11. 16 também, achei aqui, ó. 16... Quão melhor é adquirir a sabedoria do que o ouro, e quão mais excelente é adquirir a prudência do que a prata. Então a sabedoria ela é muito mais valiosa do que qualquer riqueza, do que qualquer tesouro, conforme o Henrique disse. Vamos para um outro texto, que é Provérbios 6. Provérbios 6, versículos 6 a 11. Pode ler, irmão Denora. Ela é minha leitora oficial hoje. Ter com a formiga, ó preguiçoso, olha para os seus caminhos e se sabe, pois ela, nem tanto chefe, nem guarda, nem dominador, prepara no verão seu pão, na saga junta o seu mantimento. O preguiçoso até quando ficará gritado? Ó preguiçoso, quando te levantarás do teu sono? Um pouco a dormir, um pouco a toscanejar, um pouco a repousar de braços cruzados. Assim sobrevirá a tua pobreza como humilhante, a tua necessidade como um homem armado. Obrigado. No contexto de Israel, no qual esse provérbio foi escrito, a sabedoria
comumente ela era aprendida através da lição que os filhos tinham com os pais, através dos sábios e através também dos sacerdotes do povo. Eles desenvolviam essa sabedoria por meio desses homens. Porém, é interessante que nesse texto o autor nos apresenta a formiga como se ela também fosse uma mestra da sabedoria. Vejam o que ele diz no versículo 6. Vai ter com a formiga, ou, em outras palavras, vai aprender com a formiga, ó preguiçoso. Olha para os seus caminhos e ser sábio. Então, vai aprender com ela e aprenda a ser sábio com a formiga. Ela vai te ensinar sabedoria. Esse texto nos mostra algo interessante. Ele nos mostra que a sabedoria, ela pode ser aprendida inclusive com aqueles seres que nós consideramos inferiores e irracionais. A formiga, embora não seja um ser racional como nós, ela tem, em certa medida, uma sabedoria. Vamos ver algumas características dela que são interessantes. Versículo 7, acompanhe comigo, nos dá uma primeira característica da formiga. Diz o texto: a formiga, não tendo chefe, nem superintendente, nem governador, o texto nos mostra que ela ainda assim trabalha com diligência. A formiga não precisa de supervisor para cumprir a sua função, a sua produtividade, o seu trabalho não vem da coerção de um supervisor, não vem da pressão externa de um chefe, mas sim de um senso de responsabilidade que ela tem em si. E a gente pode utilizar isso um pouco para compreender qual deve ser a relação do cristão com o trabalho. Embora não seja necessariamente bens materiais, o trabalho tem tudo a ver com bens materiais. Então, assim como a formiga, o cristão, ele é alguém chamado a trabalhar com excelência, não porque está sendo vigiado, mas sim porque ele tem um compromisso com Deus. Provérbios, ele não dá necessariamente ordens, ele traz princípios. Então, isso não seria uma ordem. Mas o fato é que temos uma ordem nesse mesmo sentido através do apóstolo Paulo. Vamos ler Colossenses 3. O apóstolo Paulo ele faz uma exortação parecida em relação ao trabalho. Provérbios 3, Colossenses 3, versículos 22 a 24. Isso, até o 24. Vós, servos, obedecei em tudo os vossos senhores segundo a carne, não servindo só na aparência como para agradar os homens, mas em simplicidade de coração, temendo a Deus. E tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração como ao Senhor e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor servis. Obrigado. Esse trecho, ele é a parte final de uma série de ordens que o apóstolo Paulo começa a dar no versículo 18. A partir do versículo 18, se os irmãos acompanharem, ele dá ordem às esposas, ele dá ordem aos maridos, aos pais, aos filhos. E aqui, nesse versículo 22, ele dá uma ordem para aqueles cristãos que eram escravos, que eram servos na casa de um senhor. Percebam que primeiro ele ordena a não servir só na aparência, ou seja, não se dedicar somente quando está sendo observado, que é justamente o princípio que a formiga nos mostra. Ela não precisa de supervisor para trabalhar. O apóstolo Paulo fala que o trabalhador, o crente que trabalha, ele também não deve servir só na aparência, mas ele deve se dedicar, mesmo quando não está sendo observado pelo seu patrão, pelo seu chefe, pelo seu senhor. A formiga ela não tem chefe nem supervisor, mas trabalha com diligência, tanto quando está sendo vigiada, quanto quando não está sendo vigiada. E nós, que somos cristãos, também deveríamos ter essa mesma integridade. Nós devemos trabalhar com afinco, tanto na presença quanto na ausência do nosso patrão ou do nosso chefe. E como a gente faz isso? Não sendo alguém que enrola no trabalho e rouba o tempo do nosso patrão. Isso é uma forma de furto. Quando nós estudamos aqui os 10 mandamentos, nós vimos que enrolar no trabalho, o famoso morcegar, é uma forma de furto. Nós estamos roubando tempo do nosso patrão. Nós estamos recebendo o recurso financeiro sem oferecer o nosso trabalho adequadamente. Isso é uma forma de furto. Então, o cristão ele não deve enrolar no seu trabalho. Ele não deve fazer tarefas pela metade, que é uma forma de furto também. Se a gente foi contratado para fazer aquilo, a gente tem que fazer aquilo. Não devemos fazer trabalhos mal feitos, ou ao menos não deveríamos fazer trabalhos mal feitos. Paulo nos chama a fazer tudo isso de todo o coração, versículo 23. Nos chama a trabalhar de todo o coração como ao Senhor e não aos homens. Então, o que ele quer nos mostrar é que o nosso trabalho deve ser feito sem desleixo,
sem má vontade, porque a partir do senso de que nós estamos trabalhando em última instância para Deus. Nós estamos servindo a Deus com o nosso trabalho. Os puritanos, eles entendiam que o culto a Deus, o ato de cultuar a Deus, ele se estendia para todas as áreas da vida. Então, toda a área da vida é uma área na qual nós podemos cultuar a Deus de alguma maneira. Ou seja, não se restringe apenas à igreja, não se restringe apenas ao domingo, ao culto que nós prestamos aqui dominicalmente. Para eles, para os puritanos, a excelência no trabalho também era uma forma de adorar a Deus, também era uma forma de glorificar a Deus. Então, quando nós, por exemplo, entregamos um relatório bem feito, quando nós atendemos bem um cliente, isso é muito difícil hoje, né? Quando eu falei, acho que uma vez, a gente foi na pizzaria, eu falei que eu me sinto até meio acuado quando alguém me atende bem em algum comércio. Eu começo a olhar se tem câmera, pô, tá me tratando muito bem. Principalmente nos órgãos públicos. A pessoa te atende com uma má vontade terrível. E você fica até meio... Pô, é graça. Então, quando a gente atende bem um cliente, quando a gente desempenha nossas funções com capricho, a gente está glorificando a Deus no nosso trabalho, assim como a gente glorifica na igreja. Então, a gente pode glorificar a Deus varrendo o chão, atendendo o telefone, dando uma aula, operando uma máquina, faxinando. Tudo isso, quando feito com um coração correto e de maneira diligente, de maneira que nós queremos fazer o melhor para o nosso patrão, glorifica a Deus. Nós glorificamos a Deus no nosso trabalho, fazendo o nosso melhor. Spurgeon dizia o seguinte: um cristão deve fazer seu trabalho tão bem que ninguém possa encontrar defeito nele, para que assim Deus seja glorificado. Então, o trabalho bem feito glorifica a Deus. Se eu não me engano, acho que foi o Patrick, né? O Patrick, ele trabalha numa empresa de internet e ele trabalha tão bem que ele foi promovido. Eu não sei a qual cargo, mas veja, é um bom testemunho cristão. O patrão percebeu que ele é alguém dedicado ao seu trabalho e lhe deu um cargo superior, consequentemente uma situação financeira melhor. Ele glorificou a Deus e ainda assim, por ter usado de sabedoria, ele foi para uma situação econômica mais favorável. É essa recompensa, uma das recompensas que a sabedoria nos traz. Versículo... Vou pular a parte do planejamento e vou pular para a parte do preguiçoso. Vejam aí que o provérbio também, enquanto ele exalta a formiga, ele faz advertências contra o preguiçoso. Até quando, ó preguiçoso, ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? O preguiçoso responde: um pouco para dormir, um pouco para tosquenejar, um pouco para cruzar as mãos, que significa cruzar os braços, não fazer nada. E a resposta vem, versículo 11: assim virá a tua pobreza como um salteador, e a tua indigência como um homem armado. Então, esse provérbio, ele faz uma advertência, ele censura a preguiça. A preguiça, ela não é só um estado em que nós não fazemos nada, mas é um pecado. É um pecado contra Deus. E por que a gente peca quando a gente é preguiçoso? Trouxe alguns motivos. Primeiro, porque a gente rouba de Deus a glória que Ele merece através do nosso trabalho. Como eu disse, a gente pode glorificar a Deus no trabalho, e quando a gente não trabalha diligentemente, a gente rouba de Deus a sua glória. O trabalho não é uma maldição, como muitos pensam. Ele é algo que é dado desde o jardim do Éden. Deus colocou o homem lá para cultivar e guardar o jardim. O trabalho é parte, portanto, do propósito original de Deus para a criação. Inclusive, na nova criação, a gente vai trabalhar, arando, cuidando da criação. Então, a preguiça, de certa forma, ela é uma rebelião contra o desígnio divino, contra o propósito divino. Quando a gente não trabalha adequadamente, a gente está violando aquilo que Deus determinou. Além de ser uma violação do propósito original de Deus, a preguiça ela também faz com que a gente não ame ao nosso próximo. A pessoa que é preguiçosa, a pessoa que não trabalha, ela acaba se tornando um peso para os outros. É aquela pessoa que nunca tem dinheiro, é aquela pessoa que não se dedica e vive às custas dos outros. Mora de favor com o outro e nunca pensa em sair da casa da pessoa. É uma pessoa que está sempre na igreja, dependendo da igreja, sendo um peso para a igreja, quando esses recursos poderiam estar sendo utilizados de forma mais adequada. Terceiro motivo: a preguiça desonra a Cristo e prejudica o testemunho cristão. Como o Gustavo disse, o mundo, as pessoas ao nosso redor, elas nos observam. Elas observam a nossa maneira de falar, elas observam a nossa maneira de agir, e elas observam
Tudo, basicamente tudo na nossa vida. Então, quando o crente ele é preguiçoso, quando ele é desleixado ou quando ele é irresponsável no trabalho, ele acaba dando motivos para que o nome de Cristo seja desonrado. A pessoa olha e fala, aquele fulano é crente? Ele chega atrasado e vai embora mais cedo. Isso é uma forma de blasfemar, de manchar o nome de Cristo. E Paulo exorta em 1 Timóteo 6. Deixa eu ver. Não tem nada a ver. Confundi. Mas basicamente é o seguinte, o princípio também se aplica a nós. O nosso trabalho é uma forma de glorificar a Deus, devemos fazê-lo de maneira que ele seja glorificado e não desonrado. Certo? Concluindo, o livro de Provérbios não nos dá um manual de enriquecimento, o propósito dele não é esse, mas nos dá um manual de caráter, um manual de sabedoria. Cada provérbio que a gente analisou, dos 4, nos conduz a uma verdade fundamental. Agur nos ensina que o verdadeiro perigo não está nas contas cheias ou vazias, mas num coração que se esquece de Deus no momento de fartura ou desonra na necessidade. A oração de Agur não é sobre dinheiro, mas sobre dependência. Ele sabia, e nós também devemos saber, que o maior patrimônio do homem não é o que ele possui, mas aquele em quem ele confia, no próprio Senhor. O provérbio do diligente e do apressado nos mostra que a fé não é inimiga do planejamento, pelo contrário, planejar é um ato de imitação do Criador, que planejou o mundo e executou seu planejamento em 6 dias. O apressado quer colher sem semear. O sábio, como Deus, trabalha com ordem, paciência e visão de futuro e verá o fruto do seu trabalho e se regozijará. A advertência contra os prazeres nos mostra que o gasto excessivo com coisas não essenciais leva à miséria. Provérbios não condena o gasto com coisas prazerosas, mas denuncia a escravidão a elas. Por fim, a lição da formiga nos convoca a uma vida de trabalho íntegro, previdência sábia e fuga da preguiça. A formiga não tem chefe, mas tem senso de missão e de responsabilidade. Então, que nós sejamos assim, alguém que trabalha com prazer para o Senhor, poupa confiando em Deus e não se deixa vencer pela preguiça, que é pecado, e que é um mau testemunho para o nome de Cristo. Amém? Alguém quer falar? Então vamos ficar de pé, irmãos? Pedir para a irmã Aldenora orar. Ó Deus, Tu és santo, Tu és bom, Tu és soberano sobre todas as coisas, e estamos gratos por estarmos aqui na Tua casa, irmanados, no nome de Jesus. Louvado e exaltado seja a Tua Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Pai, que esse estudo permaneça no nosso coração, que nós tenhamos sabedoria, Senhor, para dirigir os nossos dias conforme a Tua vontade, conforme o Teu projeto. Ó Deus, abençoe a todos que aqui estão e dá a bênção, Senhor, para que eles possam ter sempre esse discernimento do Teu trabalho enobrece, o trabalho abençoa, e nós possamos abençoar pessoas também com o nosso trabalho, que a prestação do trabalho também nos abençoa, Senhor. Ó, louvado seja o Teu nome por esta aula. Peço em nome de Jesus que o Senhor esteja com as mãos abençoadoras sobre ele, e te peço também que o Senhor nos abençoe em todos os trabalhos deste dia e redunde em glória e honra no Teu nome, em nome do Senhor Jesus. Amém.